Olá, rede! Nesse vídeo eu vou explicar aqui o detector de pico e o detector de pico a pico, circuitos feitos também com diodo. Tá? Primeiro aqui que eu vou demonstrar, que é um dos mais comuns aí que a gente vê na eletrônica, que é o retificador de meia onda. O que esse circuito faz? Ele corta metade do semiciclo da senoide. Então aqui eu vou ter um semiciclo positivo, que o diodo permite a condução, e no semiciclo negativo o diodo corta a condução. No caso, o capacitor aqui funciona como um filtro, de forma a manter o sinal de saída constante. Então vou colocar aqui um scope com os dois valores, tanto de entrada quanto de saída, e nós vamos ver aqui o formato da senoide. Eu vou resetar para a gente pegar lá desde o início, que aí eu vou verificar os valores de pico que a gente pega aqui. Então vou dar um pause. O valor de pico do sinal de entrada, 5 volts. O valor de pico do sinal de saída, 4,3. Por que esse valor está um pouco menor? Justamente pela queda de tensão do diodo aqui de entrada. Tá? Normalmente, quando eu trabalho com circuitos mais de um nível de tensão maior, esse valor não demonstra muito essa diminuição de 0,7. Mas aqui em níveis mais baixos, que eu estou trabalhando com 5 volts, ele verifica aqui uma queda de tensão de 0,7. Tá? Então ele detectou o pico do sinal aqui, deixando minha tensão em 4,3 volts. E agora eu vou mostrar o detector de pico a pico. Eu expliquei no último vídeo sobre o circuito grampeador. O que esse circuito faz? Ele eleva o nível do sinal, o nível médio do sinal AC, ele coloca ou para cima ou para baixo. Esse nível do sinal aqui agora ele vai para cima justamente por causa desse diodo. De acordo com a posição do diodo eu altero o nível médio ou para cima ou para baixo. Nesse caso aqui ele vai subir. Então ele vai subir o nível do sinal, então eu vou ter uma sinoide sobre um sinal DC. E com isso eu passo também sobre um retificador. Só que aqui, como ele vai estar já somando esse sinal, o sinal DC, que vai estar aqui sobre o capacitor, mais a onda circulando sobre o sinal, ele vai ter como se fosse um somatório. Então ele vai pegar o valor que vai estar do sinal CC mais da senoide. Por isso ele é conhecido como detector de pico a pico. Ele pega o nível de tensão total da senoide mais o valor DC dela. Tá? Então vou demonstrar isso aqui na simulação. Vou colocar um scope aqui na entrada. Vou colocar aqui um scope também na saída do grampeador, adicionando. E aqui o scope da saída principal. Então vou colocar para rodar. E aqui nós vemos aqui, o verde é o sinal de entrada, o laranja aqui é o meu sinal de saída e o vermelho é o meu sinal senoidal com nível DC aqui para cima. Tá? Então ele subiu o meu nível DC, ele está aqui com o nível médio mais alto. Quando eu verificar o nível de tensão, vou dar um pause aqui para a gente ver, é o seguinte. O nível de tensão aqui máximo 9.212 e ele chega aqui até menos 0,6 volts aqui aproximadamente. Então quando eu estou medindo a tensão aqui, eu estou pegando a referência do nível médio até o nível máximo que ele pode alcançar, que é de 8.62. Como eu tenho aqui a queda de um diodo, se eu pegar aqui 9.2 menos 0,7, 0,6, eu vou ter 8.631. Ele então pegou o pico do sinal daqui até aqui embaixo, de forma a demonstrar então o valor pico a pico desse sinal. Tá? Então quando eu coloco um circuito grampeador com um retificador de meia onda, eu adquiro aqui um detector de pico a pico, onde ele vai praticamente aqui dobrar o valor que ele encontrou no detector de pico. Tá? A gente vê esses como se fosse a multiplicação por 2 desse sinal. Tá? Então essa é a forma de identificar aqui um detector de pico a pico, com um grampeador junto com um retificador de meia onda, beleza? Vou demonstrar a parte prática disso. Passando agora para a parte prática do detector de pico e do detector de pico a pico. Primeiro a gente vai ver o detector de pico. A ideia era muito simples. Eu tinha aqui na saída da minha fonte senoidal, eu tenho um diodo, onde ele vai servir aqui como se fosse um retificador de meia onda. O que é isso? Ele corta o meu sinal negativo e mantém o meu sinal positivo aqui no tempo de condução do diodo e aqui o tempo que o diodo está em corte. Como que eu faço o detector de pico? Eu coloco um capacitor na saída, de tal maneira que ele deixa a minha tensão praticamente constante.
E esse valor de pico, como a gente viu na saída ali, estava dando 1,68 aproximadamente, aqui vai estar dando 1,56. Né? A gente vê a diferença dos dois aqui, que é a queda de tensão do diodo. Então, eu vou tirar aqui de novo só para a gente observar. Aqui eu tenho 1,68, vou colocar o capacitor. Então, ele é muito próximo da tensão de pico do sinal, de 1,56. Agora, vou mostrar o detector de pico a pico. Demonstrando agora o detector de pico a pico. Esse sinal é o meu sinal senoidal com o seu valor médio alterado. Eu vou me colocar aqui para medir o sinal senoidal de entrada. E aí, ele passando pelo circuito grampeador, eu tenho aquele sinal senoidal modificado ali com seu valor médio um pouco mais acima. Observa que ele tem uma ponta negativa aqui, né, de 0,7 volts, mas na maioria ele se torna positivo. Então, quando ele passa agora após o retificador, eu vou ter aqui uma tensão de 2,84 volts, que é a minha tensão de... Opa, não está medindo. Que é a minha tensão aqui de saída, que foi após o meu retificador, né, junto com o filtro capacitor adicionado. Eu vou tirar aqui o capacitor, só para ver como que é sem o filtro, que a gente vai ver que ele vai cortar a parte de baixo do sinal, por isso que agora ele se torna um sinal mais positivo. Tá? Quando eu colocar o capacitor, ele tende a ficar aqui acima da tensão, próximo de 2,84 volts. Beleza? Então esse é o detector de pico a pico. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar.